Vamos iniciar então nossa segunda aula, né, do curso Introdução ao LaTeX. Vamos conhecer um pouco mais as ferramentas, né, sobre essa plataforma, chamada Overleaf. Na aula passada compreendemos o que é Document Class, Use Package, e compreendemos, o que é o corpo do documento e o que é, o preâmbulo. Sabemos que aqui temos a nossa janela de visualização, então vamos começar a trabalhar, a inserirmos, textos, elaborando um documento. Para isso, eu vou pegar um texto aqui da internet. Observe aqui que eu tenho natureza e sociedade. Vou pegar aqui esse título já pronto, para não perdermos muito tempo. Vou fazer uma cópia, Ctrl C, funciona aqui, Ctrl C, Ctrl V de maneira normal. Então, copiei aqui natureza e sociedade na educação infantil. Vou recopilar. Observe que ele vai exibir aqui, natureza e sociedade na educação infantil. O que vamos fazer, nesta aula? Eu coloquei aqui já meu título. Vamos aprender então, a aumentar a fonte. Existem aulas, neste canal, sobre tamanho de fonte, então faça uma pesquisa e aprofunde seu conhecimento sobre a aplicação de fonte. Então vou colocar aqui contrabarra, vou colocar aqui um tamanho chamado HUD, tamanho de fonte HUD, e vou aplicar esse tamanho de fonte, somente no meu título. Então vou colocar uma chave aqui no início, e vou colocar aqui uma chave no final de infantil. Observe que quando fizermos o processo de recopilação, ele vai aumentar aqui o tamanho da minha fonte e vou deixar esse tamanho aqui, em negrito. Então vou aplicar aqui mais, um comando. Observe que eu vou colocar aqui negrito na frente da palavra natureza. Então vou aplicar aqui, primeiramente, abre uma chave, vou adicionar aqui, contrabarra, vou colocar BF, que é uma maneira de colocarmos, negrito, ou utilizarmos aqui contrabarra texto BF. Vou utilizar esse comando aqui que é um pouco diferente, e você vai fazer a comparação então com aulas, que temos neste canal, sobre como formatarmos, textos dentro do ambiente LaTeX. Então, vou abrir aqui uma chave. Então, devemos compreender, que eu iniciei aqui com abrir a chave, contrabarra BF, e vou colocar aqui a minha estrutura, o meu texto dentro dessa chave. Então, eu vou abrir mais uma chave e abrir aqui mais uma chave, ou deixo aqui, separo e faço o fechamento aqui. Então, observe, que eu abri a chave, coloquei contrabarra BF dentro dessa estrutura e fechei a chave. Vou recopilar. E observe agora, que o meu título está, Natureza e Sociedade na Educação Infantil, em negrito. Então, fiz uma aplicação. Agora eu vou colocar esse meu título no ambiente, de centralização. Eu vou centralizar o meu texto. Então, vou colocar aqui contrabarra, begin. Vou abrir um ambiente, específico para centralização. Então, vou utilizar aqui o ambiente center. Observe que eu abri aqui o ambiente center, begin center, end center, e vou transportar apenas aqui esse end center aqui para baixo, para o meu título, ficar dentro desse ambiente. Observe, que aqui inicia o meu documento propriamente dito e aqui termina o meu documento propriamente dito. Eu tenho aqui o ambiente center. Vou recopilar. E observe que na janela de visualização, meu título agora está centralizado em negrito, com o tamanho HUD. Então, eu posso adicionar agora texto abaixo desse ambiente center. Para adicionarmos texto, eu vou pegar aqui, a continuidade, desse nosso texto. Então, vou pegar aqui a natureza, sociedade, na educação, vou fazer uma cópia, vou passar aqui para o meu documento. Passei, agora eu vou recopilar e vou fazendo a visualização para observarmos, como fica a estrutura do nosso documento. Observe que aqui ele já indenta, a primeira linha em 0,5, centímetros,
e já deixo meu texto justificado aqui, tanto à esquerda quanto à direita. Então, vou dar mais uma continuidade. Observe que para colocarmos o próximo parágrafo, dentro do ambiente LaTeX eu tenho que dar um espaço entre um parágrafo e outro. Vou pegar aqui o próximo parágrafo, educação infantil, vou fazer uma cópia. Observe que eu estou fazendo de maneira, um texto aqui, de maneira, coloquei aqui e observe que ele colocou então meu segundo parágrafo já indentado. Observem que eu deixei um espaço, então esse espaço de um parágrafo para o outro é necessário dentro do LaTeX. Se fosse no Word não havia necessidade, mas aqui no LaTeX é diferente. Uma outra possibilidade seria adicionarmos o comando de parágrafo. Então aqui, por exemplo, poderia até juntar os dois, mas eu teria que iniciar aqui com um contrabarra, iniciar aqui com o comando par. E também aqui no próximo parágrafo eu teria que iniciar com o comando par. Então eu iniciei aqui com o comando par e com o comando par. Quando recopilamos isso, observe então que aqui eu tenho dois parágrafos. Se eu juntasse esse comando par junto com esse outro parágrafo e recopilar, observe que eu tenho um comando par, com uma certa estrutura, até infantil, e eu tenho outro comando par, até assunto. E observe que aqui ele gerou meus dois parágrafos, porque esse comando par ele significa justamente parágrafo. Então não importa aqui se está tudo misturado, o meu texto, mas se ele identifica que as partições com o comando par, eu faço isso. Se eu tirar esse comando par, observe que eu vou eliminar o comando par e vou eliminar aqui o comando par. Então ele vai unir agora os dois parágrafos em um só, porque ele faz parte da mesma estrutura. Então o comando par necessariamente ele serve para criar um parágrafo. Então compreendemos aqui um comando, uma maneira de especificarmos a estrutura do nosso documento dentro do ambiente LaTeX. Se, por exemplo, queremos separar aqui um parágrafo do outro, observe que eu vou dar um espaço aqui grande, mais ou menos de 3 centímetros de um para o outro, mas quando fazemos o processo de recopilação, meu parágrafo parece, ele exibe aqui, ele juntinho, e não é isso que eu quero um espaço de 3 centímetros de um parágrafo para o outro. Para isso, eu vou precisar de um comando, que ele significa vspace. O significado de vspace, nesse caso, ele é espaço, space é espaço e esse V se representa vertical, então é espaço vertical. Então, vou colocar aqui os 3 centímetros que desejamos e vou recopilar. Uma maneira de recopilarmos é pressionar a tecla Ctrl e dar um Enter. Então, ele recopila já pelo próprio teclado. Observe agora que na minha estrutura eu tenho um espaço de 3 centímetros. Então, é uma das maneiras de trabalharmos no nosso documento com espaçamentos. Suponhamos que queiramos separar a palavra natureza da palavra sociedade em 2 centímetros. Então, eu utilizo aqui contrabarra e utilizo o comando hspace, que significa space, espaço, e o H é horizontal. Então, eu posso colocar 2 centímetros. Recopilamos isso e observe então que ele abre entre a palavra natureza e a palavra sociedade um espaço de 2 centímetros. São maneiras de trabalharmos dentro do ambiente LaTeX, até porque o LaTeX ele foi estruturado para deixar as palavras bem ordenadas, com um espaçamento padronizado. Então, devemos compreender isso de início, para não termos dor de cabeça na elaboração do documento. Observem também que eu vou estruturar aqui, colocar mais esses dois parágrafos. Vou colocar aqui no meu abaixo.
e coloquei aqui um parágrafo, né? Tenho aqui o parágrafo par, posso fazer até uma cópia, né, desse comando. Então vou colocar aqui ele, vou colocar ele aqui, vou colocar ele aqui também. Então agora eu tenho 3 parágrafos. Vou recopilar. E tenho aqui a minha estrutura. Uma maneira também, né, de fazermos, né, a criação de um próximo parágrafo seria abrirmos aqui com 2 contrabarras. E essas 2 contrabarras ele faz uma quebra forçada, né, de linha. No caso, ele vai quebrar uma linha para outra. E se eu digitar, por exemplo, uma próxima palavra, por exemplo, o carro foi embora, você vai observar que ele faz uma quebra de linha forçada, porém ele não indenta a primeira linha. Então observe que essas 2 contrabarras, né, ele faz uma quebra de linha, né? Porém, meu próximo parágrafo, vamos supor que isso aqui seja um parágrafo, essa estrutura, o carro foi embora, né, e você continua, né, o seu texto, que é um parágrafo, né, ele não vai indentar a primeira linha. Então, vamos supor que você faça isso e uma maneira de resolvermos seria, né, abrirmos aqui na frente com um comando, né, chamado indente. Então, eu já tenho aqui a opção no indent, que ele faz o processo de não indentar. Então, eu tiro aqui o no, né, e deixo só contrabarra indent. Então, se eu recopilar isso aqui, agora então ele faz, né, a recopilação aqui na primeira linha do meu parágrafo. Então, são maneiras de trabalharmos, né, dentro do ambiente LaTeX que primordialmente devemos compreender. São detalhes, né, que eu estou trazendo que vai te auxiliar e te ajudar bastante, né, a diminuir, né, aí o teu esforço na elaboração do documento futuramente. Então aqui terminamos a nossa segunda aula. Na nossa próxima aula daremos continuidade, né, na edição desse mesmo documento, né, e conforme, né, formos desenvolvendo esse documento, você vai aprender aí muitos conceitos, né, de comandos dentro do ambiente, né, de LaTeX. Observe que temos uma aula resumida, 80 aulas, né, numa playlist, né, e você pode então, né, aprofundar seus conhecimentos através, né, desses resumos, né, que tem muita coisa, né, não aprofundada, que ali está o básico, mas tem muita coisa que você pode se aprofundar, né, nessas videoaulas de 4, 5 minutos, né, que aumentam aí o seu aprendizado. Então, muito obrigado, né, e até a próxima aula.